Aqui eu vou mostrar o corte da cebola, que é diferente do que a gente fez a semana passada. Aqui a gente vai cortar ela nesse formato aqui. Meia lua, tá? Que é o julienne. Então, você corta ela em duas metades, né? Como a gente tinha feito na semana passada, só que a diferença é que agora, em vez de cortar em cubinhos, você vai fazer assim. O alho poró, a gente vai pegar essa peça aqui, vai tirar só aquela bundinha dele, que é onde tem aquela raizinha. Ele também vai cortar ele fininho assim, ó. Fazer uns anéisinhos assim. Bom, aquela peça de cupim que eu mostrei quando eu fui botar os ingredientes, eu dividi ela em dois pedaços. Aquela tinha 1,2 kg, eu estou dividindo mais ou menos na metade. Essa aqui eu já limpei. E aqui é importante o seguinte: toda carne aí não vale só para o cupim. A gordura que está por dentro, assim como essa daqui, é o que dá sabor na carne. Ela fica mais fibrosa, mais difícil de fazer, ela fica mais dura para comer, mais desagradável para comer, mais difícil para cozinhar, porém é o que dá mais sabor. Então o filé mignon não tem nada disso aqui. É fácil de comer, é macio, mas não tem sabor de nada. As carnes que são mais saborosas, que tem mais gordura, porém são mais difíceis de cozinhar. A gordura que está por dentro é a que dá esse sabor. Porém, essa membrana aqui que está por fora não serve para nada. Essa a gente tem que se desfazer dela. Tá? Então, aqui a gente vai limpar, tirando só a partezinha de fora, tentando desperdiçar o menos possível. Porque isso aqui é só a parte desagradável da carne, que além de não dar sabor, ainda é desagradável para comer. Gente, então aqui o primeiro preparo vai ser pela carne, porque ela é mais demorada. Enquanto a carne cozinha aqui na pressão, aí a gente vai para o purê, tá? E aí, para começar o preparo da carne, a primeira coisa que a gente vai fazer é selar a carne. Antes disso a gente vai temperar, eu vou mostrar aqui, mas selar significa fechar a carne para que ela não perca o líquido durante o cozimento dela, né? Que aí isso vai tornar ela mais macia e é o que dá o sabor dela, né? A gordura e o líquido que tem nela é o que dá o sabor. Então o processo de selar é para que isso aconteça, né? Então durante o cozimento toda a parte externa dela vai estar fechadinha para que vaze o menos líquido possível. Então a primeira coisa a gente vai temperar, pimenta do reino. Pode caprichar, tá? Porque o cupim, como ele é uma peça mais grossa, né? Assim, mais alta, o tempero ele é mais difícil de pegar lá na parte de dentro. E sal. E para quem pediu da outra vez a quantidade, pode pegar assim, ó, em cada lado uns 2 punhados, duas dedadas cheias assim, dá uma espalhada boa, vira e faz o mesmo processo. 2 de sal e a pimenta do reino, também bastante. Quem quiser e gostar de uma carne com acidez um pouco mais elevada, pode até espremer um limãozinho aqui, vai até ajudar um pouquinho a pegar esse tempero. Então tudo que cair aqui nesse recipiente, no bolzinho que vocês colocarem, dá uma esfregadinha assim para pegar melhor, tá? Lembrando, 2 punhados bem generosos de sal e gira bastante a pimenta do reino. E agora a gente vai selar. Então a gente vai botar aqui um fio de azeite. A panela já estava quente, tá? Já direto na panela de pressão, tá? A mesma panela que a gente vai fazer o cozimento dela, já bota ela direto. Aí você vai botar. E aí a gente vai deixar o processo da selagem ele relativamente rápido, é só para criar aquela camadinha por fora da carne, não vai cozinhar ela por dentro, não tem nenhuma pretensão disso. Tá? Então a gente vai deixar ela aí cerca de 30 segundos, 1 minuto de cada lado, inclusive até nas lateraisinhas, tá? Vamos acelerar o vídeo aí para vocês verem. Ó, agora a gente terminou de selar, você vai ver que o ponto que a carne vai ficar é esse aqui, ó, tá douradinho por fora, tá? Todos os lados, eu virei em todos os lados dela, não só de um lado e de outro, eu virei até nas laterais. Ela ficou assim douradinha por fora, tá? Não significa que ela tá cozida. Então eu vou tirar, e esse próprio fundinho que criou dela daqui, a gente vai só acrescentar um pouquinho mais de azeite para poder refogar os legumes. A gente vai começar sempre pela cebola, que é o que leva mais tempo, tá? A cebola estava cortadinha julienne, conforme eu tinha mostrado.
Pode acrescentar um pouquinho mais de azeite, que deu uma focada. Aí caramelizou a cebola, dá uma olhadinha aqui como tá, ó, tá bem moreninha, ela pegou a cor inclusive do fundinho da carne que estava na panela. Pode jogar o alho poró. Pode abaixar o fogo um pouquinho, tá? Como estava. O alho poró, o alho e a cenoura. É isso aqui que vai dar o sabor do caldo que vai cozinhar a carne. Aí vamos deixar esses legumes cozinharem um pouquinho. Ó, agora todos os legumes já cozinharam bastante. Você vê que até aquele fundo da panela que tinha criado aquela crostinha da carne já soltou todinho, já está todos os legumes. Então já está pronto para a próxima etapa. Eu não tinha nem falado desse ingrediente aqui, mas eu acho legal ter, que é extrato de tomate. Botar um pouquinho dele. Eu gosto muito desse daqui, que é uma marca em homenagem ao amigo nosso, Muti. É só botar um pouquinho. É uma marca boa, que não é aquele tomate elefante, o jotalhão. É bem melhor. Então só dá uma mexida. Aí agora coloca aquele ramo do tomilho que a gente tinha falado. Pode botar inteiro, não precisa picar, tirar a folhinha nem nada, que no final a gente vai tirar ele, tá? E aí, feito isso, aí a gente acrescenta o vinho numa quantidade suficiente para cobrir esse preparo que está aqui na panela, tá? Você deve dar mais ou menos meia garrafa, mais ou menos. Tá? Aí acrescentou o vinho, pode subir um pouquinho o fogo, vai evaporar o álcool, tá? Então quando ele começar a borbulhar, você vai sentir o cheirinho que o álcool já vai estar evaporando. E aí quando chegar nesse ponto do álcool evaporar, já vai ter reduzido um pouquinho esse vinho, aí é hora de colocar a carne de volta para a gente acrescentar a água, aí a gente vai cozinhar na água mesmo, além do tempero que está aqui, e aí deixar na pressão, tá? Então essa aqui é a última etapa antes da gente entrar com a carne de volta. Tá? Agora vamos só esperar aqui, você deve ter uns 5 a 10 minutos e a gente vem com a próxima etapa. Ó, agora vocês podem observar aqui o quanto que o vinho reduziu, não é muito, né? Mas ele só incorporou um pouquinho, né, dos legumes que estavam aqui, reduziu um pouquinho, evaporou todo o álcool e agora é hora de a gente voltar com a carne para a panela. Então a gente vai botar a carne e a hora acrescentar água, simplesmente água, até ela atingir mais ou menos aqui, ó, quase o nível da carne. E aí a gente vai fechar a panela e vai deixar aqui por volta de 55 minutos, tá? E os 55 minutos da panela de pressão, ele começa a contar a partir do momento que ela pega a pressão. E o que significa pegar a pressão? A hora que ela, dependendo do tipo da panela, a hora que ela girar aquela válvulazinha. No caso da minha aqui, não tem a válvulazinha, ela indica aqui com ela vai subir esse indicadorzinho. Na hora que ela subir é que eu vou começar a contar. Mas para quem tem ou aquela que gira, ou então aquela da válvulazinha, na hora que começar a escapar o vaporzinho. Escapou o vaporzinho, conta 55 minutos. Beleza? E agora, enquanto isso, a gente prepara o purê. Agora, a panela pegou pressão do cupim, tá? Então, esse aqui, no caso da minha, esse aqui indica que pegou a pressão. No caso de vocês aí, se estiver girando lá aquela válvulazinha, ou estiver escapando o vaporzinho. Nesse caso, uma dica importante, da panela de pressão, ela não precisa de fogo alto. A partir do momento que pegou a pressão, pode diminuir no mínimo. Que o máximo que vai acontecer ela ficar com excesso de pressão, e tem muita panela que não tem nenhum indicador que mostre que está acontecendo isso, tá? Então, a partir do momento que pegou a pressão, pode botar no mínimo e aí deixa contar aquele tempo que eu falei, tá? Então aqui pegou, aí a gente vem, enquanto isso acontece, a gente vem aqui pro preparo do purê, tá? Então eu botei o leite para esquentar, e o ideal é que ele nem ferva, que ele não suba, né, como a gente está acostumado. Então ele criou as bolinhas, já está aqui subindo a fumaça, e a gente vai acrescentar a batata. E aí aqui tem uma dica importante, porque cozinhar a batata no leite, ela tem uma diferença, especialmente com essa batata que a gente está usando aqui, no meu caso aqui eu não achei aquela Asterix,
na hora que a batata cozinha, ela solta o amido dela. E o amido é justamente o que dá aquela consistência do purê, né? Mais cremosinho. E quando a gente faz isso na água, o amido se perde todo na água. Ele vai embora e fica só aquela parte mais seca da batata, né? Então, nesse caso, quando a gente faz um leite, o purê, fica interessante. Ele vai cozinhar e aí a gente vai tirar ele de dentro do leite e vai amassar e tudo e voltar para a panela. O líquido que a gente vai usar para poder cozinhar, para poder fazer o preparo do purê, é esse leite que absorveu todo o amido que a batata soltou. E então o amido vai voltar para o preparo, né? Então isso que é interessante usar o leite. Já que a gente ia ter que usar o leite junto com o creme de leite para dar consistência na hora do preparo do purê, é legal que a gente aproveite. A água não entraria no purê e aí ia perder todo o amido. O leite, como ele vai entrar, a gente cozinha a batata no leite, o amido vai para o leite e vai voltar para a hora do purê. Tá? Então agora a gente vai deixar aqui cozinhando e aí na hora que der o ponto eu volto para poder mostrar qual é o ponto de tirar a batata do cozimento. Bom, agora a batata cozinhou aqui no leite e para a gente poder testar, a melhor forma é a seguinte: vamos pegar um pedacinho dele, tá? É importante que todos os pedacinhos da batata estejam mais ou menos uniformes, assim como eles estão aqui, os cubinhos, tá? E aí a gente leva para cá e se o garfo estiver entrando com facilidade, como está aqui, é porque está no ponto, tá? Então podemos tirar. Agora a gente pode tirar e a gente vai escorrer aproveitando o leite, como eu tinha falado antes, que a gente vai usar ele de volta, tá? Então vamos escorrer ele aqui. Escorrer bem todo o leite. Aí escorremos as batatas, agora é hora de amassar. E aí o que é importante? Essa hora é a hora de amassar de verdade, tá? A gente não vai deixar nenhuma pelotinha, tem que deixar ela bem, no máximo, lisinha que a gente conseguir, sem usar liquidificador, porque se a gente usar liquidificador, a gente vai ativar aqui o amido de uma forma que vai deixar o purê numa consistência que não é a que a gente quer. Agora passou o tempo do que a gente estava esperando da pressão, 55 minutos. Vamos ver agora se a carne ficou boa. E se não tiver, não tem nenhum problema de botar mais uns 15 minutos na pressão, tá? Porque o cupim ele realmente é uma carne gordurosa, bastante dura, bem fibrosa. Então agora a gente vai abrir, eu já esvaziei a pressão. E aí para quem não sabe usar a panela de pressão, eu nem usei aqui a minha como básica, ela é meio diferente, mas você vai pegar, desliga o fogo e aquela válvulazinha que é padrão da panela de pressão, você entorta ela, dá uma viradinha nela e vai começar a escapar o vapor. Quando terminar de sair toda aquela pressãozinha, aí sim está pronta para poder abrir, tá? No meu caso aqui eu já fiz isso, já está pronta para poder abrir. Abri e agora vamos ver como é que ficou. Aqui ela já pronta. E agora a gente vai testar aqui para ver como é que ficou o cozimento dela, tá? Olha, esse é o ponto. Eu acho que eu nem preciso testar, mas tá perfeita. Esse é o ponto que deve ir. E agora eu vou até aproveitar aqui e já fatiar, porque é a forma como a gente vai servir. A gente vai fatiar como se fossem uns bifes assim, ó. Que ainda vai finalizar na frigideira, como eu já vou mostrar, tá bom? Então, depois da gente amassar o purê, essa aqui é a consistência que a gente tem que dar nele antes da gente começar a colocar o leite para fazer o preparo final dele, tá? Então você vê que ele tá bem lisinho, tá vendo? O fogo aqui já tá ligado, agora a gente vai deixar ele em fogo baixo, sempre em fogo baixo. E vai começar a adicionar, a gente começa pelo leite que a gente coou lá depois do cozimento da própria batata. Esse leite ele vai estar cheio de amido, você pode até cheirar ele porque ele vai estar diferente, ele não está com cheiro de leite puro, ele está com um cheirinho diferente, então a gente vai acrescentar esse leite no início para começar a fazer a mistura do purê. Nesse momento, a gente já pode aproveitar para poder temperar. Opa, escapou um alho poró aqui. A gente já pode
botar um pouquinho da noz moscada. E aí vai de gosto de cada um, mas eu adoro a noz moscada, acho que ela dá um sabor bem bacana no purê. Então, vou olhar um pouquinho a quantidade, é isso daqui, tá? E a gente vai misturando para poder incorporar esse leite na batata. Tá? Então, tem que tomar cuidado para não ficar muito líquido. Aí, agora a gente vai acrescentar um pouquinho mais de leite. Você vê que ele está bastante sequinho, né? Então a gente bota um pouquinho mais de leite. Que a ideia é dar uma consistência mais ainda molhadinha, porque depois a gente vai colocar o queijo. Então ele não pode estar tão seco como ele está. Então ele tem que estar um pouquinho molhadinho. Agora o leite todo incorporou na batata, tá? E agora é hora da gente acrescentar a gordura, que é o que vai dar sabor pro purê antes da gente colocar o queijo, tá? Então, primeiro a gente vai colocar uns cubinhos de manteiga gelada, tá? Sempre é importante botar gelado, porque ela é assim que dá a cremosidade. Vou colocar uns 5 pedacinhos desse aqui de manteiga. Lembrando, sempre mantendo em fogo baixo. E outra coisa que é importante lembrar, eu não coloquei sal até agora, porque os queijos que a gente vai acrescentar no final, eles já são salgados, então a gente só deixa para poder verificar a necessidade de sal no final, tá? Então, a manteiga incorporando aqui, a gente bota um pouquinho de creme de leite, que também é a camada de gordura que a gente quer dar pro purê, antes de vir com queijo. Pode botar um pouquinho, a consistência dele é muito mais densa do que a do leite. E essa é a última etapa antes da gente vir com os 2 queijos que a gente já ralou, tá? Gente, agora eu derreti a manteiga aqui na frigideira e aqui é o último passo do cupim. Aquele que a gente fatiou ali, ele já está prontinho para ir para aqui, que a gente vai dar aquela crostinha final dele na manteiga, tá? É coisa rápida porque cozido ele já tá na pressão. Aqueles 55 minutos que a gente levou dele na pressão, suficiente. Então, assim, 30 segundos de cada lado aqui, só para dar aquela crostinha final, que vai dar o gostinho final dele, é o suficiente, tá bom? E aí, a gente então passou a carne aqui na frigideira, demos esse ponto nela, tá vendo? Que ficou já mais moreninha na parte inferior dela que a gente fatiou. Isso aqui já gera uma crostinha bacana nela, aquele tempo que eu falei, então 30 segundos, no máximo 1 minuto de cada lado, já podemos tirar. E é ela que vai por cima do nosso acompanhamento, que é o alho. Finalizando o purê, agora depois da gente ter acrescentado o creme de leite, ele tem que ficar então nessa consistência antes da gente ir para a última parte, que é justamente transformar o purê em aligot, que é acrescentando os queijos. Tá? Então tá nessa consistência, tá? Então assim, não existe uma medida exata de quanto de creme de leite que a gente vai botar. Isso aqui vai ser mais ou menos no olho, é mais ou menos isso aqui. Então eu não sei quanto a gente usou, mas talvez 1/4 dessa garrafinha aqui. Acho que nem isso que deu essa consistência, mas vai ser mais no olho, tá? Então agora a gente vai acrescentar os queijos e lembrando, a gente está com Gruyère Minas padrão e a gente vai botar uma quantidade igual dos dois. Então bota um punhado de um, bota um punhado de outro. E o punhado que eu falo é uma mãozada mesmo. A quantidade aqui realmente é bem generosa, tá? É isso que vai dar o puxentinho neles. Mantém o fogo baixo, tá? Isso não vai tornar o aligot frio de forma alguma. E vai mexendo bastante, é importante aqui mexer. Então agora a quantidade de queijo já está ok.
A gente vai botar só um punhadinho de sal, tá? Porque o queijo já deu uma bela salgada, então você vê a quantidade que eu botei, que é um dedinho mesmo, literalmente. Dá a última misturada e a gente testa para ver se ele já está na consistência que a gente quer. Vou testar com uma colher dessa de metal, mas olha aqui, ó. Essa é a consistência do aligot, o queijo derretido. Ok? Hora de finalizar. Terminou aqui, vamos servir. Hora de servir. Vou pegar então aqui uma boa colherada do aligot, bem puxentinho, ó. A gente bota aqui ele no meio do prato. E finaliza com o cupim por cima dele. Bom, gente, então a gente finalizou, entregamos o prato, conforme vocês viram a imagem. E aí tem algumas observações que são interessantes de fazer aqui nesse prato. Acho que é uma novidade com relação ao vídeo anterior. Primeiro, ele é bem mais complicado, bem mais difícil, bem mais trabalhoso, mais demorado do que o prato anterior, tá? Então, assim, o tempo total de preparo dele deve chegar perto de umas 3 horas. Então, se você quer servir por volta de 9h30, 10, você tem que começar por volta de 6h30, 7 da noite. Tá? Primeira coisa é isso, ele é bem mais complicado e ele exige um pouco mais de atenção e tem preparos que são simultâneos. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que na hora que eu servi, a Bárbara, que é a minha cobaia de sempre, ela sentiu falta de molho na carne. Eu particularmente não, até como uma carne é bem crocantezinha, depois que ela passa na frigideira no final, eu não senti falta disso. Mas ela sentiu falta. Então a sugestão é o seguinte, uma coisa que eu vou até fazer no dia que todo mundo estiver cozinhando junto lá no sábado. O próprio caldo que sobra da pressão, no final, quando você tira a carne da pressão, se você deixar a panela aberta e deixar reduzir, ou seja, mais tempo ainda, pelo menos meia hora a mais, se deixar reduzir, ele fica excelente para você botar por cima da carne, porque o sabor ficou muito gostoso, tá? Essa é a segunda coisa. E a terceira observação que eu queria fazer, assim, eu já vi que tem observações, e são normais, assim, nem todo mundo gosta de cupim. Cupim é uma carne assim, eu amo e eu odeio. Já teve algumas manifestações, e além do fato de que tem gente que não vai conseguir achar, como é o caso da Fê, que mora nos Estados Unidos. Então, para esses casos, eu tenho duas sugestões aqui para dar. Primeiro é o filé de costela, que eu acho que ele pode ficar similar aí, não é a mesma coisa do cupim, não é a mesma coisa para quem gosta, mas o preparo é bastante similar, porque ele é uma carne mais consistente, ele tem gordura entremeada, mas ele é bastante consistente também, então o preparo é exatamente igual, na pressão, talvez ele vá menos tempo de pressão, em vez de 55 minutos pode botar 45, 50. E a outra é o lagarto. Lagarto também é uma outra opção também, que é tão dura quanto, né, mas é tão saborosa e ela é fibrosinha também, da mesma forma que o cupim. Então é uma sugestão que eu dou para quem não gosta de cupim, e diferente do que a Silvinha falou, de que posso me surpreender, não vai surpreender, porque a bochecha você nunca tinha experimentado. O cupim você já experimentou e já viu que você não gosta, então vale a pena você substituir. Então eu estou sugerindo aqui ou o filé de costela ou o lagarto, são duas opções boas. E para finalizar, o último comentário, assim, acho que o aligot, do que eu fiz aqui, ele ficou numa consistência bem legal, e a observação é que tem que ter um cuidado bem grande na hora de finalizar, porque o ponto para você começar a botar o queijo, ele tem que ser bastante cuidadoso ali, porque ele tem que estar mais ou menos molhadinho, né? Depois que você incorpora tanto o leite no início e depois o creme de leite no final, para poder dar aquela consistência para começar a entrar com os dois queijos, né? E também o ponto de você finalizar, a hora de servir, a hora de você parar de colocar mais queijo. No nosso aqui eu coloquei 4 punhados de cada queijo, punhado, quando eu digo uma mãozada assim com a ponta do dedo bastante cheia, botei 4 de cada queijo, mas pode ser que para cada um isso varie, tá? Então é isso, acho que vale a pena essas observações finais aqui para que seu prato fique bacana e a gente vai testar aí no sábado. Valeu, gente!